Eu já só lembrando aqui que nós estamos com um logo novo aí na nossa reunião da Spamef, né? Tem o apoio A reunião. institucional aí, então, Legal, que legal. e aí ano que vem já vamos ter pelo menos umas duas mesas internacionais aí. Então, já está convidado, Fernando, para estar aí com a gente. Cara, e assim, Você também. até contribuindo com o que você colocou, eu acho que assim, conectar a academia com o que a gente tem e como base para programas. A gente fala corporativos, é sobre o contratante, né? Sobre quem contrata, basicamente. Mas a gente tem a possibilidade de um impacto grande, no melhor sentido da palavra, de transformação cultural, porque as empresas trabalham com isso, né? Né? A Exato. gente tem um mercado, principalmente empresas multinacionais e que estão em vários, assim, vários nichos, a gente também tem um papel, de alguma forma, um papel social de ajudar a transformar a cultura. Necessário hoje em dia, né? A gente, de um lado, tem rede social que trabalha informações, não estou falando nem contra, né, a favor, mas assim, sem base científica, né? Você tem os replicantes de informação. Eu acho que a gente tem um papel fundamental também como fonte de informação correta e com base, com medicina baseada em evidência. Então, acho que também a gente tem um papel nisso, né? Então, acho que isso também me move, né? Quanto que a gente consegue trazer de verdade para o mundo, se de um lado a gente tem mais acesso, a gente tem menos qualidade da informação. Então, eu acho que também tem essa visão de longo prazo da gente conseguir, de alguma forma, continuar ajudando a sociedade como um todo, né? Podemos Beleza. começar, então? Vamos lá, então. Então, Boa noite a todos. Um grande honra aqui estar aqui junto com o Pablo, organizando esse curso de medicina do esporte e do exercício aqui pelo Hospital 9 de Julho. Então, no tema de hoje, um tema bastante interessante, que é a medicina do esporte no ambiente corporativo. E nós temos dois convidados excelentes, renomados, para nos falar sobre o primeiro tema, a medicina do esporte na gestão de saúde corporativa, oportunidades e desafios, e o profissional de educação física, desafios do ambiente empreendedor corporativo para o programa de promoção de saúde. Nós temos o Dr. Fernando Heydrich, que é ortopedista, ele é pós-graduado em medicina do esporte e do exercício, pós-graduado em medicina do trabalho, perícias médicas, atua em medicina do trabalho em grandes empresas multinacionais, montadoras farmacêuticas, indústrias químicas e atualmente em uma grande empresa global de energia. E o professor Silvio Alabarce, doutor em Ciências de Saúde, disciplina de Cardiologia, especialista em Fisiologia do Exercício e mestre pela Unifesp, graduado em Educação Física pela UMC, co-supervisor vinculado à University of Kent, Inglaterra, sócio e fundador do startup Body Mind Health. Então, nós vamos dar início com a palestra do Fernando, depois passamos ao Silvio, e depois temos um período para um debate com os palestrantes. Obrigado pela presença, Fernando. Esteja à vontade. obrigado pela oportunidade, obrigado, Pablo e Roberto. Vou falar um pouco do tema, né? Quando eu recebi o convite, eu fiz questão de também me debruçar sobre dados novos para a gente poder falar um pouco. Vocês estão vendo, devem estar vendo minha tela, a gente testou aqui tudo certinho. Então, assim, vou trazer alguns pontos do ponto de vista corporativo, como a gente enxerga e que a gente tem alguns dados e tem fontes de dados para falar. Como eu falei, do ponto de vista acadêmico, a gente trabalha muito a questão dos dados científicos, mas também do lado corporativo existem outros relatórios que a gente usa para montar os programas. Então, para a gente começar a falar do ambiente corporativo, Desculpe, Fernando, oi, você não está compartilhando a tela. deixa eu Vai tentar. comigo, tá aqui. Tá sim, doutor. Ué, o meu não está. Esquisito. Ver se tá vendo. Para mim está aparecendo aqui, ó. Aqui Então, também.
Continua porque deve ser algum problema com o meu. Combinado. Então, assim, pensando em tendência, né, assim, tudo que nos afeta, né, desde profissionais individuais em consultório até quem trabalha em grandes empresas, as tendências globais elas afetam a gente direto ou indiretamente. Então, revendo alguns relatórios de tendência, eu trouxe um da Deloitte, a gente tem consultorias globais que fazem essas pesquisas globais e trazem alguns cenários, né? Obviamente, tendência não é exatamente o que vai acontecer, mas ele traz para a gente, dentro de um cenário, pensando no tema da palestra, o que a gente vê de oportunidade baseado em relatórios, que são relatórios livres, né? Eles são livres na internet e são de acesso para todo mundo, né? A gente vê, obviamente, ainda impactos de transformação do pós-pandemia, né? A gente vê a saúde se transformando novamente, tanto e as empresas buscam redução de custo, melhoria de acesso e até amplificação de assistência em áreas remotas, né? Como a gente conversou no começo. Então, a questão da humanização. É inegável que a inteligência artificial está entrando, já entrou, já faz parte, e ela tem que ser considerada como uma tendência para programas de saúde. A questão da experiência do cliente, a gente fala, quando a gente fala em hospital, a gente entende isso muito bem, mas dentro das corporações a gente já fala do cliente interno, né? A experiência das pessoas com os programas de saúde é fundamental para a adesão, bem? Custos de acesso, um ponto que chamou muita atenção do relatório, ele é bem extenso, depois se alguém quiser a gente pode compartilhar, a fonte tá embaixo, ele fala muito sobre o esgotamento dos profissionais de saúde no geral, né? Fala especificamente de médico, mas cita isso como uma tendência, né, do nível de esgotamento dos profissionais de saúde que a gente precisa considerar quando a gente trabalha em equipe e tudo mais. Um outro grande foco de uma tendência global é cada vez mais o trabalho multidisciplinar, né? A gente como médico do esporte, a gente já trabalha isso há algum tempo, né? Desde os primórdios, trabalhando com equipes multidisciplinares, isso continua sendo uma tendência e, obviamente, relacionado à sustentabilidade, né? O que a gente falou, transcendendo um pouco as questões de só de números, né? Claro, números são importantes, mas também do lado humano, da questão de desenvolvimento social das ODS. Então, no geral, que a gente traga, vou trazer algumas mensagens-chave depois para a gente poder fechar, né? As tendências globais, elas direcionam onde as empresas colocam os recursos, né? Isso é um ponto importante para a gente considerar no final. Aí, quando a gente traz o nível de tendência para a saúde no Brasil, a gente tem algumas. O Brasil carece de dados, né? Mas quando a gente procura com um pouco mais de detalhe, a gente encontra alguns dados de saúde no Brasil para mostrar um pouco de tendência. Eu trouxe uma fonte só para a gente poder trazer, mas que representa um pouco, né? A gente, no geral, no pós-pandemia, a gente viu algumas melhorias em algumas coisas e pioras em outras, né? A gente vê acesso aos programas de tratamento de AIDS também, com aumento do acesso. A redução da mortalidade infantil, dependendo do estado, a gente pode considerar, mas o que a gente observou é de queda da vacinação infantil e aumento da mortalidade materna no pós. Então, a gente vê a questão da vacina, ela foi muito impactada, né, no efeito pós-pandemia também, e aí sem conectar com nenhuma causa, é só uma análise de tendência, tá? Mas o que a gente olha para o Brasil, né? A gente verifica dos relatórios do que estuda. Eu fui eleito para. Desculpa, achei que tinha uma pergunta. O que a gente vê de tendência futura, o fortalecimento de atenção primária, realmente de basear os nossos programas, nossas ações das empresas com foco em atenção primária, né? Capacitação dos profissionais também é um ponto importante, né? Por um outro lado, as empresas que têm um caráter nacional também observam isso, a disparidade de serviços em um lugar e em relação a outros estados, então isso também é uma oportunidade para a gente pensar. Do ponto de vista de prevalência, né, de desenvolvimento demográfico, a gente sabe do envelhecimento populacional e os transtornos da obesidade já era uma tendência e continua sendo, e no geral a questão da sinistralidade dos desafios financeiros para as empresas no Brasil. Obviamente, durante a pandemia teve um aumento de custo de utilização e tudo mais, e que agora as empresas tentam recuperar. Então, para fechar, né, para a gente pensar em oportunidade, tendência global no Brasil são pontos fundamentais quando a gente vai pensar em programas. Não só os dados de prevalência e incidência, os dados científicos da academia são base para tudo isso, mas as empresas enxergam as tendências e para onde estão indo, tá? Então, primeira chamada aqui, né? Se a gente está realmente preparado para todas as oportunidades que a gente enxerga dentro do mundo corporativo, né?
desde tomada de decisão, né? A gente tem visto a inteligência artificial participar cada vez mais do ponto de vista de auxiliar na questão operacional, não na questão de tomada de decisão. A questão da medicina baseada em evidências, até a gente comentou um pouco antes de começar, da nosso papel como trazer informação de qualidade como referência em combate a informações sem base científica, né? A retomada de propósito, de cultura de confiança, como a gente consegue continuar construindo uma sociedade baseada nos pilares de ODS, o que a gente pode fazer, remodelação cultural, entre outras coisas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a gente também precisa, como profissional, como médico do esporte, médicos e médicos profissionais de saúde, ver se a gente fazer uma auto-reflexão, se realmente a gente está preparado para o tanto de oportunidade que tem, né? Então, fica aqui um ponto de reflexão. Tem muita oportunidade mesmo, vou mostrar aqui para vocês o que a gente pode pensar. Como as empresas, aí passamos por tendências, como as empresas enxergam e como elas constroem, no geral, os programas de qualidade de vida, para a gente entender o nosso cliente, né? E aí, né, a gente entender mais ou menos onde isso se conecta. Os programas corporativos, eles estão baseados normalmente nos pilares da Organização Mundial de Saúde, né? Alguns são gerenciados pelo recurso humanos, outros por benefício, outros por área de saúde. Independente de quem tem a liderança nas empresas, basicamente eles trabalham em promoção, prevenção e assistência. Esse é o rótulo que a gente enxerga, que as empresas enxergam, né? E aí outros pilares, né? Tem empresas que trabalham pilar físico, mental e social, que aí montam uma matriz, que é uma forma de se entender isso. Um outro ponto relevante é empresas que são nacionais, elas têm uma visão a respeito de cultura de saúde para pensar em programas. Outras que são, por exemplo, Américas e outras que são globais, têm outros tipos de visão relacional, mas não deixam de estar dentro dos pilares de promoção. Isso a gente observa que não tem, isso se mantém ao longo dos programas em geral. O que muda é quando você tem empresas que têm uma visão global, você tem um apoio, uma facilidade, entre aspas, para implantar novos programas, né? E aí, tipos de serviço, eu vou deixar para o final, a gente tem uma série de oportunidades. Então, do ponto de vista de tendência, do ponto de vista de como as empresas, elas entendem normalmente dessa forma os programas, né? Salvo alguns raras exceções. O que é importante é os programas, serviços e produtos da medicina do esporte estar conectada com o que as empresas entendem e decidem como estratégia para elas, tá? Indo um pouco mais à frente, então a gente tem pilares, tem como eles entendem e tem os graus de maturidade do que as empresas têm para aceitar e para buscar novos programas, né? E a gente tem uma carência grande de programas realmente com base científica, né? Trouxe uma fonte também de análise, obviamente, as empresas do setor de saúde, né, que trabalham que vendem saúde, que têm serviços e produtos de saúde, têm um grau de maturidade organizacional para aceitar programas de saúde, né? Parece meio óbvio, mas também isso é dado. Mas tem outros setores também. Por exemplo, muitos serviços de saúde têm passado agora, têm se debruçado sobre metodologia Lean para melhorar os seus serviços internos, tem tentado elevar seus programas e dentro desses processos de Lean, de Six Sigma, tem encontrado outras oportunidades de melhorar os serviços. Mas, no geral, aqui o principal ponto é entender dentro dos nichos de mercado que a gente tem aqui no Brasil, quais são as empresas que têm um grau de maturidade para entender programas mais complexos, né? Para entender. E quanto maior o grau de maturidade, mais a empresa tem tolerância a tempo para aguardar, porque a gente sabe dos programas de saúde e de transformação de modelo cultural, isso leva um tempo, né? Isso precisa de um tempo e de um investimento um pouco mais de longo prazo, né? O que motiva as empresas, obviamente, é o bolso, né? A redução de sinistralidade e absenteísmo, e não está errado, faz parte de entender isso, né? Não só absenteísmo, também a gente tem a questão de presenteísmo, quando a gente entra em uma esfera de saúde mental. Também a questão que a gente conversou um pouco, a questão de melhoria de pesquisa de clima e índices ocupacionais, né? As empresas também veem o lado humano de ser as melhores empresas para se trabalhar. Tem esse lado também muito forte de pesquisas de clima e outras pesquisas de intenção, e outras que buscam por conformidade regulatória mesmo, de necessidade de aprimorar seus programas por questões de conformidade regulatória. Obviamente, os benefícios eles são claros, né? Redução de custo, engajamento e tudo mais. Então,
No geral, a questão de maturidade de gestão que as empresas ou os nichos de mercado têm importante para avaliar os nossos programas, tá? Eu falei um pouco de dados, né? Oficialmente são dados abertos. As empresas que são de capital aberto, elas obrigatoriamente, entre aspas, todo ano tem que prestar contas, né? Elas têm os seus relatórios de sustentabilidade, todas as empresas têm, né? Que tem capital aberto, tem que prestar essas contas. E aí, nesse relatório de sustentabilidade, um ponto muito importante para identificar o que as empresas estão pensando, né? Se tem um foco em cuidar das pessoas, se está pensando em mais em promoção de saúde. Então, as empresas também contam para o mercado, tá lá, a informação está lá, dos nichos que a gente tem. Você pode se procurar, trouxe só dois exemplos para mostrar, mas os relatórios de sustentabilidade mostram do que as empresas precisam. Elas contam para o mercado, falam, olha, eu estou precisando de mais coisas para cuidar, qual a minha meta de atingimento. Então, isso também é um ponto importante para a gente olhar quando a gente pensa em programas, né? Verificar o que os nossos clientes estão pensando. Então, relatório de sustentabilidade é um ponto super interessante para a gente considerar e ter como uma leitura, né? É de fácil leitura e mostra a estratégia das empresas para o mercado, tá? Tem outras fontes, eu não vou detalhar muito, mas a gente tem, durante a pandemia, né, o John Hopkins fez um acúmulo de informações globais, deu uma parada, mas a gente conseguia ver informações de saúde de vários países, comparativo, relação à questão de cobertura de plano de saúde, obesidade, comparação com outras coisas. Então, a gente tem algumas fontes de fidedignas de informação que a gente pode utilizar também, né? A gente comentou um pouco do lado corporativo os dados de saúde são um pouco mais complexos para serem compartilhados por outras questões, mas também é possível entender tendências e buscar outras fontes de informação, né? A gente tem dados, né, de fatores de risco por mortes relacionadas a fator de risco, a gente continua vendo. O que eu trouxe só um exemplo, os dados são de 2021, não trouxe mais recente, porque acaba impactando um pouco nos dados da pandemia. A gente, né, não tem muita dificuldade de entender quais são os principais fatores de risco, os modificáveis e os não modificáveis, para trabalhar pensando nos nossos programas, né? Então, só um exemplo que também existem outras informações que não estão só na academia, né? Claro que a gente precisa tomar todo o cuidado possível de ver a curacidade dos dados, mas também que se pode ajudar na questão de tendências, tá? Então, existem outras, eu só trouxe um exemplo aqui, mas tem uma série de outras plataformas e fontes de dados que a gente pode consultar, né? Do ponto de vista ocupacional, a gente tem as referências nacionais, a gente tem toda uma regulação, né, do que tem que ser feito, dos PCMSOs e tudo mais, mas a gente tem órgãos internacionais também que são de referência que trazem guides e trazem outras informações. Normalmente, eles estão relacionados mais os guides à promoção e prevenção, né? Tem alguns guides mais específicos, somente da Inglaterra, que trazem algumas recomendações em termos de reabilitação, mas no geral as referências internacionais trazem e apoiam como construir programas de prevenção baseado em saúde ocupacional, que estão relacionados a riscos ocupacionais. Mas também existe fonte de dados para a gente pensar nos nossos programas. Pense, a gente tem os dados, né, o que motiva os nossos programas e ações e como as empresas leem isso. É a forma de como construir, tá? Pensando já em desafios do que a gente pode esperar, né? O que a gente vê dentro das empresas, os desafios dos programas, aí falando como cliente, né? A questão de adesão dos colaboradores, se você não perguntar para as pessoas, né, que estão na sua empresa o que elas necessitam, você corre o risco de entregar programas que não atendem às expectativas, né? A questão de cultura corporativa é quanto aquele grupo de pessoas que trabalham, né, que estão vinculados a um CNPJ, tem de cultura de construção de saúde. Então, a construção de cultura de saúde nesses nichos é fundamental para poder se entregar programas de qualidade e aumentar a adesão, né? Como eu falei, os graus de maturidade, ter essas informações, as empresas falam para o mercado como é que está esse grau de maturidade. Agora, com as ODS e a questão do ESG, está cada vez mais claro buscar as empresas reportarem isso, quais são as reais necessidades delas, né?
Um ponto que a gente vê muito importante como desafio são os programas de custo fixo versus os programas sob demanda. Tá? Então, assim, tem uma gama de produtos e serviços disponíveis, mas existem essa questão das empresas. Quanto menos ela tem um grau de maturidade, menos ela quer se comprometer com um retorno, com um custeio fixo. Né? Então, pensar em pilotos, pensar em formas mais curtas, né, de análise de projetos, sempre é uma oportunidade. A questão de customização é fundamental, né, dos programas. Obviamente que a gente tem que manter o core quando a gente pensa em algum produto ou serviço relacionado à medicina do esporte. A customização para os cenários que as empresas têm, elas são fundamentais também para poder encaixar esse quebra-cabeça. A questão de infraestrutura também é um ponto importante, tanto de tecnologia para as empresas que têm, falando de Brasil, que tem regionalidade, e as questões de custo inicial versus retorno. Então, dos desafios no geral que a gente observa, são esses mais ou menos os desafios que a gente olha como experiência, né, do que se tem. Como mensagem para esse slide aqui, requer uma tradução do que a gente tem da academia, né, para a linguagem executiva. Não é tão difícil conectar os pontos e traduzir isso com as necessidades que se tem. Tá? De algumas oportunidades reais que a gente tem, são realmente de transformação cultural, estar conectado com o momento de transformação cultural das empresas, de que momento estão, para onde querem ir, e a medicina do esporte é fundamental nisso, né? Acho que isso tem dentro, né, dentro do meu propósito de vida e profissional. A questão de mapeamento de dados populacionais é um ponto importante. Depois, no final, vou fazer um fechamento, vou mais ou menos contextualizar onde isso se encaixa. Promoção de saúde preventiva, quando a gente falar de sinistralidade, é uma forma que as empresas entendem muito de como entender isso, de como falar, olha, o seu programa pode me apoiar nas questões de sinistralidade. Produtividade é uma palavra-chave também, né? Principalmente para empresas que têm relações operacionais, né? Que tem plantas e que fabricam produtos ou que têm relação com manufatura. A questão de engajamento, adequação de ESG e redução de custo. Então, de desafios e oportunidades, no geral, a gente tem esses dois cenários para poder pensar, tá? É legal, tá? E quando a gente pensa que a saúde preventiva é um investimento estratégico, ela está alinhada aos princípios de ESG, tá? Então, nesse contexto, dessa premissa inicial que eu trouxe, alguns conceitos que a gente tem de tendência, como as empresas enxergam e como isso é transformado na vida real para poder dar match em muitas coisas, né? Para finalizar, para poder a gente entrar num grande resumo aqui dessas informações que eu trouxe para vocês, a gente precisa pensar também, aqui é uma provocação, quanto a gente, como médico do esporte, de conhecimento técnico e pensando em liderar projetos de gestão, a gente está preparado para desenvolver outras habilidades, né? Isso é uma pergunta que a gente sempre se faz, né, de habilidades comportamentais. Obviamente, a gente já trabalha, né? Quem tem consultório, de alguma forma, tem que exercer trabalho de liderança com equipe, quem tem clínica, quem trabalha em hospital, quem trabalha com equipes multidisciplinares em times, você tem que desenvolver habilidades. Isso é necessário desenvolver, né, para poder contextualizar e entender os processos de empresa também. Então, eu sei que é meio óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? A gente precisa entender se a gente tem todas as habilidades. Isso é para a vida como um todo, né? Para a gestão desde a gestão do consultório, gestão de equipes e tudo mais, sempre há espaço para a gente guardar um espacinho na nossa agenda para nos desenvolver outras habilidades de liderança, resolução de problemas, gestão de tempo e pensamento crítico, né? Isso é um ponto importante quando a gente pensa que você acaba entendendo também como funciona o mindset de quem te contrata. E se a gente tem os soft skills também, quanto que a gente está preparado para pensar nisso? Aí falando, a gente falou primeiro das empresas, né? E agora, nessa segunda parte, como profissionais, né? Como a gente enxerga e se a gente também está se desafiando a desenvolver outras habilidades técnicas, né? Que é visão estratégica, visão de finanças, controle de dados, manipulação de base de dados, visão de inovação,
e gestão tática operacional de projetos, principalmente gestão de projetos, né? Existem muitas fontes de transformação, é importante a gente considerar também se é necessário se desenvolver em relação a isso, né? E aí, se eu tivesse que escolher uma questão de gestão de projetos, é fundamental para poder entender isso e conectar tudo que a gente tem de oportunidade com o que as empresas precisam. Então, desses dois lados, tanto a questão comportamental quanto do ponto de vista técnico, e aqui eu não falo do ponto de vista de técnico, de formação técnica, mas realmente da questão de visão estratégica, que é fundamental para a vida nossa, né? De desenvolver novos negócios e desenvolver e melhorar os negócios que a gente tem, né? Trouxe esses três, mais ou menos esses três ou quatro pontos relevantes. Eu vou trazer um resumo, depois eu vou fechar aqui a apresentação, mais ou menos como as empresas, no geral, do meu ponto de vista, entendem isso. Então, de cada slide que trouxe aqui, a questão de avaliar a tendência global, ela é de saúde. Claro, a gente tem várias fontes, né? Mas existem fontes muito relevantes que podem nortear. Isso é bom até para a gente, nos negócios que a gente tem, como eu falei, do consultório, de clínica, entender essas movimentações, porque a gente vai ser afetado direto ou indiretamente pelas essas movimentações. Um aumento de demanda para a gente, uma movimentação de planos de saúde, então a gente é diretamente impactado sobre isso. Considerar os cenários do Brasil, né, as tendências que a gente tem no Brasil, a gente tem uma sazonalidade, tem outros desenvolvimentos que a gente tem, as oportunidades que a gente tem no Brasil, né, o Brasil acaba ainda sendo, e aí acredito que sempre será, um grande celeiro de desenvolvimento, tanto de inovação, tanto de saúde, medicina e outras coisas. A gente tem muita capacidade e muito bem vistos em outros países as coisas que a gente faz aqui, né? Cada vez mais. Avaliar outros setores internos, né? Do que a gente tem dentro de oportunidades, né? Os hospitais têm uma oportunidade grande dentro do ambiente corporativo, porque também trazem o nome do hospital para dentro das instituições. E as instituições corporativas gostam disso, do melhor sentido da palavra, de trazer hospitais com marca e de renome para os programas. Então, assim, a questão da marca para hospitais, para dentro, é um caminho enorme de transformação, porque já trazem para empresas que precisam acelerar o processo de cultura, por exemplo, uma cultura de saúde, quando você agrega os seus programas a uma marca consolidada, forte, de referência, ela acelera o processo de transformação cultural, né? Isso é claro, tá? Isso já acontece há algum tempo e é um ponto fundamental para se conectar. Quando você precisa acelerar esses processos, né? A conexão e complementação do que eu trouxe com os programas internos, então, do que a gente tem de oportunidade com o que está lá, como que a gente conecta e complementa o que está sendo feito, né? Indo para a linha de maturidade, né? Como eu falei, entender quais são os mercados potenciais que a gente tem, até para a gente, né? Até como consultório também tenho trabalho no mundo corporativo há mais de 20 anos, mas eu continuo com o meu consultório também. Para onde a gente vai, né? A gente se junta com outros colegas, a gente vai agregar mais serviços. Então, independente do tamanho que a gente tenha de negócio, né? Do que a gente tem, é importante a gente se debruçar sobre isso. Não delegar as principais, algumas habilidades, algumas visões que a gente precisa ter, não só delegar, né? Tem um trabalho interno para a gente trabalhar com isso. Então, a maturidade também dos setores é importante, como eu falei, daria para falar uma hora inteira sobre maturidade. Onde as empresas estão usando investimento, como eu falei, as empresas trazem isso para o mercado, porque elas precisam deixar para os acionistas. Muitos de nós somos acionistas aqui também, né? Muitos eu não sei, mas assim, a gente também investe em ações, em empresas, de alguma forma a gente também faz o nosso investimento em empresas que a gente acredita e confia, né? Através da Bolsa de Valores ou fundos de investimento. Então, as empresas falam para o mercado: olha, estou precisando disso, vocês não querem me trazer isso? Outro ponto, como eu comentei, os relatórios oficiais trazem de verdade o que as empresas pensam em relação a isso, o que elas precisam, não só pensam, o que elas precisam. A questão de oportunidade de geração de dados, né? Como eu falei,
são raros os dados que são possíveis e é perfeitamente entendível isso, porque a empresa ela é muito regulada do ponto de vista ocupacional, né? Ela tem que atender milhares de requisitos, né? Para não falar, e são mais de 2.000 mesmo, dependendo do nicho que você está. Outros dados são fundamentais para a gente entender do lado das empresas o que é possível, do que se conectar. Então, há dados, é só garimpar. A questão da gestão ocupacional, muitos programas estão vinculados à medicina do trabalho. Também verificar isso, como é que está a questão regulatória, como você pode apoiar para minimizar ou servir de base, né? Porque muitas das empresas também trabalham investem em programas também para se proteger, né? Para mostrar para as instituições, para o Ministério Público, para outro Ministério do Trabalho, que ela também tem esse papel. Então, os programas são utilizados também para prestar contas, né? Isso é legítimo e super interessante. Para se encaminhar dos 14 pontos que eu trouxe aqui da linguagem corporativa, é preciso entender como é entendível, né? Como é entendível para as empresas os nossos programas. Questão de equipe multidisciplinar, não, acho que nem mais é tendência, né? Isso é a base do nosso trabalho como médicos do esporte, né? A gente tem essa prerrogativa de ter essa visão holística e trabalhar com várias especialidades. Isso, para mim, é a base também da minha vida profissional. E a questão de desenvolver habilidades comportamentais e técnicas. Então, no geral, eu trouxe esses pontos, por quê? Para encaminhar a finalizar minha fala aqui, para a gente poder ouvir o Silvio. Para resumir, a gente tem que pensar em contexto quando a gente pensa em programas. A gente tem que pensar na gestão que está recebendo isso, como ela entende isso. Se a gente tem dados, tanto os nossos, para basear aí do ponto de vista da academia, se a gente tem dados suficientes para mostrar isso, isso é muito bem visto. Mas se do lado das empresas a gente tem dados oficiais que podem ajudar a falar, olha, esse nicho está precisando disso, a questão de pessoas, que são as pessoas que recebem essa informação. Quem são as pessoas que lideram esses programas, né? Como elas veem isso? E a questão do nosso tipo de capacitação. Então, se a gente fosse resumir a apresentação em contexto de gestão, dados e pessoas, a gente tem um ciclo PDCA aí para poder pensar, né? Então, de premissas para programas, é importante considerar, claro, isso a gente pode ter outros pontos, isso na minha visão, alguns pontos que são importantes para a gente considerar as nossas premissas e programas, mas do outro lado, a gente precisa entender qual é a tolerância que uma empresa, por exemplo, tem para retorno quantitativo, retorno de investimento, né? Porque, falou, eu tenho um programa aqui, mas a empresa tem, esse nicho está passando por dificuldades, não tem um tempo para retorno de investimento, né? Eles sempre vão pensar, qual é o retorno em curto, médio e longo prazo que eu tenho? E pensando nos pilares que eu comentei, né, de promoção, prevenção e reabilitação, os programas, a empresa entende mais ou menos nessas classificações e faz esse match, né? Então, por exemplo, quando você tem um programa que é baseado em prevenção, promoção, muito raro você ter um retorno financeiro em curto prazo. Então, é legal trabalhar com isso e pensar, olha, esse meu programa, esse meu projeto, ele está baseado em promoção de saúde, eu preciso trabalhar num nicho que me dê mais, pelo menos, um médio prazo. Ou não, eu tenho um programa de reabilitação, um ambulatório de medicina do esporte, um ambulatório de reabilitação. Algumas empresas têm isso já em outro nível, eles vão dar um retorno que é a mais longo prazo. Então, é interessante a gente brincar com isso, desse conceito, que é como a empresa entende, tá? Então, para finalizar, o que a gente tem de oportunidade no geral, pensando como as empresas pensam, né? Aí eu trouxe uma lista, sim, a gente tem muito mais coisas que isso. Desde grupos de corrida, programas de promoção da atividade física de todos os níveis, desde só aula, live, como de transformação cultural. Programas de educação continuada, as empresas gostam muito de educação continuada como parte de treinamento de liderança, né? Então, é uma grande oportunidade. Mapeamento populacional, tanto do ponto de vista de, de screening, né? Quanto de mapeamento de censo mesmo. Então, a gente tem esse... E a medicina do esporte faz isso muito bem, com os aspectos, junto com a atenção primária. E aí, pensando não só em serviço, em produtos, sistema, aplicativo, ferramentas, devices de todos os tipos,
são muito bem-vindos. O que é importante comentar a respeito disso é a questão de cibersegurança, tá? Isso é um ponto fundamental e muitas empresas têm um nível de cibersegurança muito alto. Então, vai pensar num produto, já tem que largar com as normas de ISO, de programas e sistemas. Então, não adianta, dependendo do nicho que for, isso nem entra nas questões de confidencialidade e de segurança da informação. Então, esse é um ponto muito importante, né? A gente tem muitas opções no mercado, e eu não vou falar grande, muitos ou poucos, mas alguns do que eu tenho visto não tem nem a segurança de informação, não dá nem para começar, né? Porque o sigilo da informação para as empresas é um ponto fundamental e importante. E aí todo tipo de atendimento de assistência, do que eu falei, de atleta, não atleta, a gente tem muita gente de alta performance que trabalha, né? Desde executivos até o pessoal que trabalha em fábrica e ambulatórios de reabilitação. Então, para fechar minha fala aqui, e de novo agradecer a oportunidade da gente, em todos os programas, tudo que vem da academia, né, e acaba vindo, né, das ideias, e é melhor que venha mesmo dos estudos científicos que a gente tem, como que a gente traz da academia para trazer isso para o mundo corporativo. É importante entender se é um produto ou um serviço, como isso se enquadra em promoção e prevenção e reabilitação, como se entende e o que é possível, dependendo do nicho, do apetite que as empresas têm, para isso trazer retornos qualitativos, quantitativos. Não é difícil montar esse business case, mas é importante ter essa transformação de linguagem do que é possível, do que não é possível. Então, é uma questão de comunicação, é uma questão de transformação cultural, mas também a gente desafiar a encontrar formas ainda melhores de conversar com outras oportunidades, tá? Então, que eu encerro, agradeço, espero ter atingido as expectativas, mas, no geral, a linguagem corporativa, a gente precisa trazer mais a academia, os hospitais para o mundo corporativo para ajudar a transformar. Fica o meu contato aqui, a gente vai ter um tempinho depois para conversar, né, Roberto? E agradecer muito, e Fábio também. Tentei trazer um pouco para não ser uma apresentação só corporativa, mas tentar trazer para a realidade nossa aqui, tá? Muito obrigado, Fernando. Parabéns pela sua apresentação. Foi bastante abrangente. Você conseguiu, em 40 minutos, hum, falar muito sobre essa atividade física na área corporativa. Nós vamos Obrigado. passar para o Silvio e depois a gente faz um final, um debate com todos, tá? Silvio, então, fique à vontade. Já te apresentei para todos. Obrigado pela sua presença aqui. Tá ótimo. Roberto, muito obrigado. Já agradeço também ao Dr. Pablo pelo convite e todo o background aí, o pessoal da técnica também, agradecer desde já. Deixa eu tentar aqui ver o compartilhamento. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Sim, Tá. E meu vídeo também está aberto, né? Acho que dá para vocês Parou verem o também. compartilhamento, Silvio. Opa, Volta, por favor. peraí, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. E agora? Agora acho que voltou, né? Sim, voltou. Beleza, voltou, tá aqui sim. tá ótimo. Então vamos lá. Coube a mim trazer o tema ao qual eu vou tentar desenvolver na melhor condição possível, claro, né? Que é o profissional de educação física, desafios do ambiente empreendedor e corporativo para programas de promoção de saúde. E aqui eu, cara, estava aqui atento na palestra do Dr. Fernando. Me corrija se eu estiver equivocado, Fernando. Eu gostei muito que você trouxe um cenário, digamos assim, de fora para dentro, né? Como que a empresa enxerga, como são as tendências globais. Você trouxe uma série de dados aí voltado no mundo em relação à promoção de saúde, à saúde pública. E com esse tema que eu vou desenvolver, eu vou tentar trazer um pouco mais de quando a gente vai ali para a ação mesmo, né? De como que a gente consegue, pela educação física, trabalhar a promoção de saúde no ambiente corporativo.
Então, diante disso, a minha ideia é trazer alguns artigos para falar um pouco sobre a promoção de saúde no ambiente corporativo, depois trazer alguns dados em relação a como que a gente, como educação física, atua. Vou trazer um pouco da minha experiência, e aqui eu já adianto uma informação que a ideia de trazer a experiência da empresa a qual eu sou sócio fundador é mostrar isso na prática, como que a gente trabalha. Então, vamos lá. Então, aqui uma questão clássica, né? Nós temos aí as metas da Organização Mundial de Saúde, da ONU, da OMS, da própria ONU, que é assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todos e todas em todas as idades. Isso são as metas da ONU até 2030, reduzir 1/3 de mortalidade prematura de doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover saúde mental e bem-estar. Então, aqui, quando a gente fala em promoção de saúde ocupacional, ela entra na parte de saúde mental e bem-estar. Como nós sabemos, a saúde mental ganhou um holofote muito grande da pandemia para cá. A educação física, em particular, ela recebeu essa esteira aí, né, essa corrente de bem-estar mental, e mudou um pouco esse paradigma só do físico. Claro que é o que a educação física faz, mas a gente vê hoje uma sociedade muito voltada com a questão mental, e isso aparece muito no ambiente empresarial, né? O quão esse colaborador vai estar se sentindo bem por se exercitar, por fazer algo, né? Isso já é uma meta das Nações Unidas. E aí, trazendo um pouco de histórico dessa questão de promoção de saúde nas últimas décadas, o que se nota nesse material que eu trouxe, que é a promoção de saúde e qualidade de vida, uma perspectiva histórica ao longo dos últimos 40 anos, é que houve a melhora da política econômica, da política, economia, sociedade e meio ambiente. O ambiente ele é mais recente, né? A gente vê isso de 2 décadas para cá. Então, essa melhora na medicina, no sentido de cuidado da palavra, né? A própria política, a sociedade, ela vem cobrando mais as questões ambientais também. Então, isso acabou tirando essa configuração de qualidade de vida. Qualidade de vida é não ter doença e ter dinheiro. E, claro, isso faz parte. Mas isso vem ganhando compartilhamento com outros dados, outros pilares também, né? Aqui, no caso, política, economia, sociedade e meio ambiente. Claro, nós estamos uma expectativa de vida no Brasil de 77 anos aproximadamente, no mundo de 80. Então, isso é resultado de uma qualidade de vida aumentada, diz esse autor, mas um dos desafios que nós temos em qualidade de vida ainda é a questão de classe social, que as classes menores, com poder aquisitivo maior, cultura e envergadura econômica, né, financeira, têm uma condição de expectativa de vida maior do que as classes menores. Quando se fala em promoção de saúde, é uma estratégia promissora de combate a desafios de saúde que afetam a população, tem um equívoco, população humana. E isso é muito forte nos últimos 35 anos, como eu acabei de comentar. Nós saímos de uma condição só de qualidade de vida para outros itens voltados à qualidade de vida também. Me chamou a atenção o dado do Dr. Fernando, que o segundo item de um deles ali, que era a categorização, era a poluição, né, que levava a algumas condições negativas em relação à qualidade de vida. A concepção de saúde e doença, ela ainda é um desafio muito grande, né, a gente diferenciar o que é o envelhecimento, por exemplo, que leva à doença, e o que é a doença propriamente dita. Nós temos hoje, acho que um paradoxo, na minha opinião, as pessoas envelhecem mais, mas também ficam doentes mais cedo. Isso são características desse século XXI nosso. E aí há de se ter a necessidade do conhecimento técnico, popular, recurso institucional, público e privado. Então, a quantidade a rede que nós temos hoje de possibilidades pública, privada, institucional é muito grande. E isso não era assim quando se promove saúde há alguns anos atrás. Então, o próprio governo tem algumas possibilidades de promover qualidade de vida para a população. Como o doutor Fernando falou agora há pouco, as empresas estão preocupadas com isso. Ele deu até, inclusive, o que se espera de promoção de saúde quando a empresa tem interesse em fazer isso. Então, é uma mudança muito grande de paradigma e possibilidades que nós temos aí atualmente quando se fala em promoção de saúde. E aí ele conclui que os profissionais de saúde também são responsáveis pela situação de saúde e respectiva condição de vida, cai naquilo que o doutor Fernando comentou, que eu também concordo com ele, que é o trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né, por que não, e transdisciplinar também. Então, hoje, realmente concordo com o doutor Fernando, ninguém sobrevive numa profissão sozinha. Quando nós fazemos isso para a educação física, eu falo muito para meus alunos da universidade sobre isso, que tem que se criar esse contato com pessoas de outras áreas, porque o conhecimento está muito vasto, está muito pulverizado. E quanto mais pessoas a gente tiver dentro de uma promoção de saúde,
agregada, melhor ainda. Quando se fala em empresas, isso é via RH e é via medicina do trabalho. Não existe como promover saúde de empresa sem passar por esse nicho também. Ele fala também nesse material sobre a questão de municipalização, procurar descentralizar o serviço de promoção de saúde, quando se fala em Brasil, ainda mais do tamanho que nós somos. E aí, essas ações como a de 2030 é uma delas que a ONU tá fomentando para melhorar a qualidade de vida da população voltada para a questão de desenvolvimento sustentável. Outro material que eu trouxe é em relação à eficácia, e aqui vale um ponto, que quando a gente fala de efetividade de saúde para trabalhadores, né, programas de promoção, e essa é uma revisão, aliás, eu trouxe, não trouxe uma quantidade muito grande de materiais científicos, mas o suficiente para poder embasar a palestra, claro, né, para eu chover muito no molhado. Então, a gente via muito a questão de a promoção de saúde da educação física em empresa para fazer ginástica laboral, alongamento e postura. Né? Isso foi por décadas aí, acho que isso mudou muito nos últimos 10 anos. Eu tive a satisfação e a alegria de trabalhar com o Dr. Pablos dentro do Laboratório Fleury, e dentro do laboratório a gente prestava serviço para a TV Globo. E aqui eu posso falar isso para ele, que ele não é mais meu chefe, né? Então eu estou puxando o saco dele. Mas foi uma satisfação muito grande. E a gente viu muito viveu muito essa experiência grande numa empresa como a TV Globo de promover saúde. Já não tinha mais, isso há 10 anos atrás, essa configuração que é a ginástica laboral para alongar e ver postura. Até porque a parte ergonômica ela não é especificada, não é do terreno da educação física. Isso é da fisioterapia. Né? O conhecimento é outro, eles têm outro conhecimento. E a gente vê que isso mudou. Né? Hoje, quando a gente fala de promoção de saúde nas empresas, isso é importante, ginástica laboral é importante, alongamento é importante, claro, né? Mas o doutor Fernando comentou isso no final da fala dele, o que é importante. Ali apareceu, inclusive, a primeira opção, corrida, né? Depois fala de atividade física. Então, hoje, trabalhar com saúde dentro de empresas, a gente tem uma possibilidade muito grande. Né? Isso eu vejo com oportunidade de negócio, oportunidade de prestar serviço. Porque não é mais só essa fala de para um pouco, levanta ali, vamos alongar. Que, claro que eu repito aqui a minha fala que isso não está errado. E aí, a introdução desse material, ele fala sobre programas de promoção de saúde para trabalhadores e é uma revisão integrada aí, né? Ele pegou os dados da PubMed, da Databases, Medline, para poder fazer essa revisão. E aí, um total de 57 estudos, e aqui vale uma situação que eu notei quando eu fiz esse levantamento bibliográfico para essa palestra, que quando a gente coloca o assunto em geral, aparecem milhões de coisas. Quando a gente vai refinando para a qualidade, por exemplo, uma revisão sistemática, né, isso começa a diminuir. Mas eles mostram que, em geral, que aqui 98% trabalha com bem-estar, né? O well-being, ou wellness, e todas essas palavras que a gente acaba encontrando. E para que serve isso? Para gerenciar doença, tratamento de doenças crônicas, gerenciamento do estilo de vida e prevenir as doenças crônicas. Vai ao encontro do que o doutor Fernando comentou também. E aqui que eu mostro que não é mais só uma condição de laboral, é gerenciamento de doenças crônicas. Isso é sério, né? A gente está falando de condições que o trabalhador adquiriu a doença e vai se arrastar com ela até o dia até o final da vida dele. E aí ele comenta que a maioria deles traz resultado positivo, né? Diminuir o peso corporal, pressão arterial, nível de colesterol. E isso são indicadores. Então, isso é uma coisa bem interessante que eu acho quando a gente pensa em promover saúde. Pelo menos é o que a gente faz pela BMH. É indicadores. Você tem que mostrar o quantitativo e o qualitativo. Né? O qualitativo ele é subjetivo às vezes, mas o quantitativo não. E as empresas querem isso. A própria Globo, quando a gente trabalhou, era assim. A gente tinha que fazer as avaliações físicas, entregar relatórios para ver se está melhorando ou não, que eu acho corretíssimo. É uma empresa, né? A empresa trabalha com grana, é business. Né? O que mais que ele fala aqui? Atividade física, saúde em geral e o consumo de alimentos saudáveis. E a conclusão é que realmente os resultados desse estudo mostrou potencial interesse para a saúde de profissionais. Então, aqui, embora a gente já sabe que isso é importante, eu trouxe para destacar que essa revisão ela trouxe dados de indicadores, não somente que funciona o bem-estar. Um outro material também que fala sobre as análises dos efeitos, né, para trabalhadores nas companhias. Então, uma revisão literária, eu procurei trazer 2020 para cá, porque para trás desses anos aí encontra muita coisa falando do laboral.
e de 2020 para cá, isso já tem uma diferença maior. Então, aqui, por exemplo, esse estudo ele trouxe como palavra-chave atividade física. E aí, artigos originais, em português também e outras línguas. E aí, trouxe também essa informação, que, de novo, né, foram poucos estudos na Lila, Cielo e o próprio Google Acadêmico. Desse, 24 tinham qualidade para continuar no estudo. Desses 16 foram retirados e sobraram apenas 8. Então, eu procurei pegar esses artigos que tinham, pelo menos, tinham base de dados adequadas e uma metodologia clara de por que eles foram retiradas. E aí ele comenta aqui o que me chamou a atenção, que é um material que eu não encontrei nos outros, que ele fala a quantidade de vezes, que são 3 vezes por semana. E a gente cai na orientação da Organização Mundial de Saúde, né, de pelo menos 3 vezes por semana. Claro que aqui eu poderia falar de frequência de exercício 1 hora, mas não é o foco. Aqui o foco não é treinamento. Mas ele deixa claro que se esse trabalhador não tiver essa participação em 3 vezes por semana, não tem efeito, ou pelo menos um efeito desejado. Mais para frente eu vou comentar com vocês como que isso pode ser resolvido. Mas tem que ser dessa forma. Então, aquela situação de promover uma atividade na empresa. Olha, vamos falar sobre saúde, postura e dor lombar. Aí você faz aquela ação 1 semana, daqui 1 mês volta e vê se o pessoal entendeu. Não há retorno de benefício sobre isso daí. Aí ele comenta que com essa condição, aí sim a gente pode pensar em melhoras de dores, no desconforto musculoesquelético, e melhora a qualidade de vida em geral do trabalhador com essa frequência. E aí, mais uma vez, aqui eu destaco a quantidade de itens. Então, ele vai trazer o bem-estar em geral, a redução de incidências das doenças ocupacionais, a produtividade, isso é muito recente. Eu lembro que no início dos anos 2000, ali 90, né, lá no final do século passado, a gente ouvia falar muito o seguinte, para cada $1 investido, você ganha $4. E essa conta ainda existe. Mas ela não é apenas essa agora, né? Não é só o valor. Você tem outros dados que eu vou trazer para cá, que também é preocupação das empresas. E aqui, se não me engano, é o penúltimo ou último material que eu levantei, que fala sobre as intervenções. E aí ele trouxe, mais uma vez, uma base de dados importante, aproximadamente aí 700 artigos, e finalizou com 25 na amostra final. E a conclusão, que é em relação à intervenção no local de trabalho, você tem atividade física, o cuidado da saúde, e aí percebe-se que atividade física, exercícios melhoram a postura corporal, caminhada, hatha yoga, ginástica laboral, programas visando a redução do peso na melhora da saúde, autoestima, produtividade e benefício da saúde do trabalhador. Por que eu destaquei isso daqui? Porque aparecem outras condições que para a gente parece que não era algo adequado. E hoje aparece com Hatha Yoga, a própria ginástica laboral está aqui, e programas que eu acho que entra muito no que o Dr. Fernando comentou. O programa educacional. Educar a pessoa quando ela vai para o exercício físico e ela só sabe que isso faz bem, é muito pouco. Quando a gente consegue customizar, entregar para ela um trabalho personalizado e ela vê o porquê está fazendo aquilo, as coisas mudam. E aí vem a parte educacional. Aqui fala também da autoestima, que isso é muito recente, né? As pessoas se sentirem bem. Não é porque a pessoa é obesa que ela está numa condição ruim no trabalho dela. Ela tem uma condição antropométrica que tem que ter cuidado, claro. Mas isso não tem relação a dizer que só por isso ela está ruim, né? E isso é muito forte hoje porque a gente está cercado de redes sociais, as selfies acontecem a cada 1 segundo com todo mundo colocando imagem, isso gera nas pessoas uma expectativa, uma ansiedade muito grande, que por sua vez acaba levando para a própria ansiedade, depressão, mas isso é um outro ciclo, né? Só que isso é colocado dentro da empresa também. E por que eu falo isso? Porque algumas empresas cobram muito essa questão física. Às vezes uma questão de bastidor, algumas coisas indiretas, e hoje cresceu muito essa questão do assédio, que não é só sexual, claro, e isso ajudou bastante as pessoas que não estão numa condição, entre aspas, normal, a ter uma autoestima adequada. Inclusive, a gente vê hoje muita empresa a questão de opções sexuais, né? De tatuagem ou não, a roupa que usa, escolha sexual. Então, isso vem agregando muito e trazendo as pessoas com autoestima melhor. Isso é muito importante para a gente quando trabalha com exercício físico, né? Que não é só o fitness, embora o fitness faça parte da educação física.
E aí, essa ideia, nessa primeira parte da minha apresentação, foi falar um pouco sobre fugir um pouco daquele normal que o laboral faz bem e mostrar o quão essas possibilidades são aumentadas quando se fala em ginástica, quando se fala em trabalho de promoção de saúde em empresas. Agora, quando eu trago para o desafio do ambiente empreendedor, é o que eu comentei no começo da minha fala. É como que nós, educação física, é, como que nós, educação física, enxergamos a promoção de saúde em empresas. E aqui eu vou trazer o ponto de vista acadêmico, como doutor, como professor universitário e como empresário, para tentar balancear isso e as pessoas entenderem o quanto a gente pode ser útil e quais são as barreiras que a gente pode encontrar. Então, olha aqui, ó, eu fiz questão de abrir com essa informação, isto é, desse mês, que mostrando aí cifras extraordinárias aí, aqui quando eu falo da marca, porque a matéria aqui é pública, né, claro, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse com a Smart Fit. Então, aqui a gente está falando de uma receita de 5 bilhões ao ano, né? Uma quantidade de quase 5 milhões de alunos. Então, o que mostra que realmente, quando se fala em fitness ou exercício físico hoje no Brasil, acho que no mundo, né? Mas no Brasil a gente vê isso muito, o crescimento é exponencial. A quantidade de academias que estão aumentando, a reconfiguração, né? Aquele modelo de academia de bairro, que, claro que aqui eu não estou dizendo que não é bom, estou dizendo de mercado, né? Ela vem se renovando, inclusive esse perfil. Então, a gente está dizendo aí de um faturamento de 12 bilhões aproximadamente, e só a Smart Fit em 15 países com 1.500 unidades. E a cada hora a gente vem isso aumentando, outras empresas de rede entrando nesse mercado. Então, realmente, hoje, o exercício físico está visto como business. Eu comento muito isso com as pessoas sobre educação física. Eu sou formado há 26 anos. Eu nunca vi a educação física envolvida com tantas possibilidades fora do eixo esporte e lazer, né? Que é importante, claro. E aqui eu acredito o seguinte: quando a gente fala de empreendedorismo ou de tentar promover saúde em empresas, a gente começa a esbarrar em alguns desafios enormes. E aqui eu até pontuo o seguinte, que isso é novidade, né? Para a educação física, isso é muito novo, né? A pandemia ela colocou a gente em situações, inclusive, que foi novidade para nós, né? Então, aqui a minha ideia é falar os conflitos, as dificuldades, os desafios, mas já colocar esse alicerce que tudo é muito novo. Então, não é culpa de um ou culpa de outro, né? Acho que é uma lupa, a gente está tentando entender o que está de diferente que pode ser mudado. Então, começa pelo próprio ensino superior. A educação física ela não tem uma linha voltada para o empreendedorismo e nem para a própria questão do professor entender ele como negócio. Claro, ele vai ser um personal trainer, ele vai trabalhar numa academia, vai ser um treinador, vai trabalhar com um monte de coisas. Só que esses monte de coisas a pessoa tem que aprender a administrar. E a gente não tem isso no currículo. Aliás, não é só educação física. Até me surpreendi há um tempo atrás que o namorado da minha filha está fazendo engenharia e ele tem um semestre só de empreendedorismo. Então, nós não somos formados para o mercado, nós somos formados para a aula, né? E o mundo mudou muito, né? Hoje, para se falar de startup, para se falar de uma empresa, isso é muito comum. Então, o ensino superior, ele falha em não ter isso. E cuidado com essa palavra falha, né? Que ela é progressiva, mas faz parte de um processo, de uma jornada, né? E aí, se a gente não tem isso, pelo menos foi o meu caso como educador físico, até depois do doutorado, a gente tem que ir atrás de conhecimento, né? E conhecimento hoje, do meu ponto de vista, não falta, né? Temos aí as redes sociais, podcast, Instagram, o que mais? YouTubers, influencers, tem para todo mundo, né? Só que o desafio maior desse conhecimento que a gente procura para pensar em empreender, que hoje eu até comento que para as aulas que eu ofereço, é mais curadoria do que entrega de dado. Porque se essa pessoa não souber filtrar o que ela está aprendendo, ela vai cair numa armadilha que é aquela que, do meu ponto de vista, é assim: todo mundo hoje sabe de tudo, né? Porque é muito simples você pegar alguém ali na rede social e a pessoa fala aquilo com propriedade. Hoje a tecnologia até que ajuda muito, né? A própria IA, o chat GPT. Então, todo mundo sabe tudo. Acho que a cultura brasileira, até um tempo atrás, a gente falava assim: todo brasileiro é técnico de futebol, mecânico e sabe de tudo. Hoje não, as pessoas falam com propriedades. Só que essas propriedades elas não são fundamentadas. E aí que eu chamo de curadoria. O desafio nosso de trabalhar com promoção de saúde nessas áreas é
tentar diagnosticar, né, o que tem qualidade ou não. Então, eu chamo de mentoria em redes sociais. Então, hoje você vê muito mentor, que são bons, tem muita gente boa na internet, tem muito influencer bom, tem muito youtubers bons, mas mentores bons, né, tá cheio por aí. Mas existem alguns que se colocam ali com uma questão comercial. Então, isso eu acho um desafio muito grande. Ótimo. Então, diante do exposto, como é que a gente consegue ter conhecimento para pensar em empreender em promoção de saúde? Também, aqui daria um assunto de um dia, né? Cada um deles. Mas eu acho que eu trouxe aqui um eixo, quase que uma receita de bolo. Não cheguei nesse ponto, que seria uma coisa muito fria. Mas nós temos empresas, né? Também aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse com o Sebrae, mas é uma empresa extraordinária. O quanto eles entregam de informações, sem custo nenhum, para você pensar num modelo de negócio, num plano de negócio, num plano estratégico, numa análise SWOT, né? Que são coisas que o empreendedor, quando vai entrar numa empresa, ele tem que saber isso. Se eu chegar numa empresa quando eu vou procurar uma empresa para promover saúde e eu comento que eu estou preocupado com a marca dela, com a visibilidade dela, que entrega um modelo de negócio da empresa, uma estratégia, muda totalmente. E acho que esse é o desafio meu como educador físico de transformar pessoas da educação física a pensar um pouco assim. Porque, como o doutor Fernando comentou, é para a vida toda, né? Você vai fazer isso quando for pedir um emprego, você vai ter que passar por uma série de situações, ao qual vai exigir uma mente um pouco mais aberta ou horizontalizada, né? A outra situação é tentativas e acertos, isso é fato, quando a gente procura uma empresa, né? Aqui eu trouxe o exemplo de Thomas Edison, porque eu ouvi no podcast que quando ele inventou a lâmpada tentou 1000 vezes, e não é só na lâmpada 1000 que acendeu. Mas depois eu fui ver um pouco mais a história dele, o cara teve mais de 2.300 patentes, né? Tentativas e erros. Organização, você não pode chegar numa empresa, fazer uma apresentação institucional de um material escrito, né? Tem que impactar. Hoje a gente tem tanto aplicativo que faz isso, e ser organizado. Um RH de uma empresa que vai te contratar promoção de saúde, se ela se percebe que você não consegue nem coletar os seus dados pensando em LGPD, como é que você vai fazer para trabalhar nessa empresa? O doutor Fernando falou agora da segurança de dados, por exemplo. As redes sociais, elas são importantes, embora eu coloquei isso como desafio, ela é algo importante. A inteligência artificial e o chat GPT estão aí, não dá para a gente virar as costas. Na BMH, por exemplo, a gente trabalha com aplicativos para as aulas, então tecnologia é essencial. Eu aprendi uma coisa que eu gostaria de compartilhar, até foi pelo Sebrae, dos cursos que eu fiz, que chama-se FE, né? FE, que é facilidade e encanto. Se você consegue aliar facilidade, encantar o seu cliente, trazer tecnologia, está feito diferencial. Agora, trazer a ginástica laboral, ou seja, o que for, pelo movimento por si só, é algo que já está bastante consumido, né? E a partir disso, quando eu falo que está bastante consumido, essa palavra, essa frase aqui me chamou de atenção. Que ela diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Né? Ela foi atribuída ao Einstein, mas ela não é dele. Acho que o Einstein vai ficar um pouco bravo, né? Mas a autoria na citação é de Rita Mae Brown, do livro Sunday Death, de 1983. É essa escritora aqui, ó. E aqui eu trouxe essa mesma figura do slide anterior, porque eu acho que isso é conhecimento, né? Eu fui procurar uma informação para poder colocar nesse slide da palestra e acabei encontrando uma outra que eu nunca esperava. Até porque quando eu aprendi isso, essa frase em outro podcast, o produtor falou que era do Einstein, mas até tudo bem. Então, eu acho que conhecimento é isso. Aqui é um bom exemplo, né? O que é normal a gente usar o conhecimento e trazer como diferenciação. E para isso, a gente tem que, na educação física, procurar sair daquele mesmo, né? Então, fazer o diferente para dar certo ou dar errado. E isso na educação física, quando a gente fala em promoção de saúde, eu vejo essa carência, que cai muito, o doutor Fernando também comentou, hard skills, soft skills. Então, é um aluno hoje que acho que o ensino superior está fazendo isso, eu vou até me estender a outros cursos, embora eu sou da área de educação física, vem criando um modelo muito quadriculado, né? Muito quadrado, põe na esteira, forma e vai embora. Todo mundo. E eles adotam isso com a capacidade acadêmica muito forte, porque fica mais fácil, né? É a chamada zona de conforto. Então, quando você pensa em mudar alguma coisa, o mindset nosso é, não, deixa eu usar aqui
entre aspas, 3 séries de 15 que funciona. Então, a dica que eu passo, o que eu faço muito, é procurar inovar, né? Porque senão a gente não sai desse lugar, que está dizendo aqui a Rita. E aí, estudar, aprender, testar de forma, diferente, ou seja, inovar e fazer melhor. E aqui vale essa informação, porque as pessoas enxergam muito criar algo diferente numa empresa como inovar. Então, se eu trago um programa de avaliação física diferenciado, eu estou inovando, ótimo. Se eu procuro trazer uma entrevista com cada funcionário para entender o máximo possível da questão personalizada dele, isso é uma inovação. Agora, se eu faço ginástica laboral, ela vai ser algo repetitivo. Tudo bem, porque a gente pode fazer o repetitivo diferente. Então, a inovação, ela não é só o querer mudar, não é só criar o novo, é melhorar o que tem. E isso, a educação física tem um mar azul, que tem muita coisa já montada, né? Então, é a hora de repensar, inovar e fazer diferente. E agora eu vou trazer para vocês um pouco da experiência que eu tenho, e aqui, claro, que a ideia não é venda, né? Se fosse venda, eu teria trazido um outro assunto pela empresa. É mostrar como que a gente consegue fazer isso na prática. Então, a BMH hoje ela tem essa configuração personalizada, a venda consultiva, que o doutor Fernando comentou também, a gente estava falando isso antes de começar o encontro, inclusive, é humanizar, né? Entender. Você tem que identificar do teu aluno que ele quer ganhar massa muscular, a gente já sabe. Que quer perder peso, a gente já sabe. Mas em qual condição que ele pode fazer isso? Com essa vida turbulenta que nós temos hoje de WhatsApp, rede social, tudo online, falta tempo para o cara fazer exercício físico. Falar para essa pessoa que ela tem que fazer 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, esquece. Não vai dar certo. Você tem que arrumar outras ferramentas para que ela possa movimentar, né? E aqui eu falei sobre a questão de ser baseado em evidência, e aqui eu trago a questão da tecnologia. Então, isso eu acho importante quando a gente vai promover saúde para empresas. Então, sempre trazer algo que a empresa vê como diferenciado. Então, você consegue, além de promover saúde, você consegue quantificar, por exemplo, uma informação cardiorrespiratória? Sim, consigo. Que, por sua vez, gera um relatório que vai para o médico do esporte. Esse médico do esporte vai discutir comigo o que ele acha melhor, o que ele não acha. Pronto. Isso é inovação. Então, quando a gente fala em promoção de saúde em empresas, que esse aqui é um exemplo, que é o teste cardiorrespiratório. Aqui eu vou procurar resumir esses slides, claro, não vou trazer toda a informação. E quando a gente fala do modelo de negócio, a gente está falando em evento esportivo e promoção de saúde. Trazer a família, né? O funcionário, ele está ali agregado, ele está interessado em melhorar porque a empresa está cobrando isso dele, cobrando entre aspas, né? E a família? Quando a empresa leva para a família, isso tem uma questão de acolhimento, de preocupação. E isso agrega para o funcionário muito. Olha só, a empresa lançou um programa que está envolvendo a minha família, né? Isso acaba sendo bastante diferenciado quando fala em promover saúde de forma humanizada. E aí, como que a gente pensa em estratégia? Presencial, que é na própria empresa, a academia, que está associada à própria BMH, né? Ou seja, se existe um lugar que a empresa consegue fornecer isso para o aluno, para o funcionário, e ele vai para o ambiente físico, a unidade, para isso é uma coisa estimulante, porque ele sabe que ele vai ter um lugar para treinar, isso de forma personalizada. O online, né, é aquela condição que se a pessoa não pode fazer 3 vezes numa academia, ela pode fazer em casa, dá para fazer isso. E esse online eu gostaria de aqui fazer uma observação, que se eu tiver que prestar um serviço para um aluno online sem conhecê-lo, particularmente, eu não faço isso. Mas para uma empresa que a gente conhece, o funcionário dá, porque a gente conhece a limitação, o que ele gosta, o que ele tem, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E a gente não pode pensar nesse profissional só com uma questão de estética, porque ele pode ser uma pessoa que é simplesmente melhoradores. Isso é fácil de fazer, fácil que eu digo no sentido não burocratizado. O doutor Fernando fez uma fala que eu gostaria também de trazer, que é um profissional, hoje gostei muito dessa fala, doutor Fernando, que é o de alto rendimento. Eu até uso hoje uma nomenclatura. Nós temos o esportista amador, né, o cara que anda, e tem o alto rendimento, que é o atleta olímpico. Mas eu acho que tem um borderline aí no meio, sabe? Que eu chamo de amador de alto rendimento. Então, quando eu levo uma informação sobre a frequência cardíaca dele, isso muda, porque ele quer performar. Então, assim, a gente consegue agregar para essas pessoas também, que uma vez não orientada, a chance de lesão dela aumenta em 40%. Então, ter um trabalho geral,
um trabalho específico. Muda quando a gente fala de promoção de saúde de empresa. Indicadores, que a gente comentou agora há pouco, né? As palestras que entra educativa, né? Mostrar para essa pessoa que o fato dela se movimentar, ela já consegue diminuir riscos de doença cardiopulmonar, hemodinâmica, articular, e aí vai, né? Eventos internos e externos, que eu comentei agora há pouco, quando envolve a família. Claro que eu não vou citar tudo isso daqui, mas estou mostrando para vocês o tamanho do menu que a gente pode trabalhar com promoção de saúde. Eu divido em 5 esferas: metabólica, hemodinâmica, perfil muscular, funcional e composição corporal. E a partir disso, a gente pode desmanchar isso aqui tudo para um monte de indicadores. E já indo aqui para o final da minha fala, qual que é o benefício? Algumas delas o doutor Fernando também citou. O presenteísmo, que algumas pessoas confundem muito com a questão de estar presente, não é, né? 30% dos funcionários de empregados hoje, eles estão presentes na mesa, ali no computador, mas a cabeça deles está em outro lugar, né? Isso é o presenteísmo. O foco. Então, ele não consegue desenvolver, ele chega a perder 2 a 3 horas por dia por não estar focado naquilo que devia fazer. O absenteísmo, aí sim, né, é a falta propriamente dita, isso leva a gastos grandes para as empresas. A produtividade dele chega a cair 20%, 27% para essa condição aqui, ó, do presenteísmo. E aí o outro lado que eu comento, que é a humanização, né? Entender esse colaborador e trazer estratégias para ele. E aí cai no SG, que o doutor Fernando também comentou, meio ambiente social e governança. A governança, ela passa por tudo isso daqui. Isso é possível fazer? Sim. A educação física hoje ela consegue promover saúde pelo B2B, business to business, e é uma estratégia que nós usamos. Parceiros, como que eu posso chegar numa empresa? Né? Será que com a parceria com alguém eu não consigo chegar lá? Então, essa é uma possibilidade que dá para ser feita também. Por isso eu comentei que tem academias próximas de empresas, porque a gente consegue criar uma parceria e colocar as pessoas para treinar lá dentro. Então, olha só, a gente consegue usar o ambiente interno, o escritório, o show de fábrica, mas tem mais possibilidades para isso, que é o que eu trago aqui nesse vídeo para vocês. Olá pessoal, meu nome é Helder, sou personal trainer, proprietário do estúdio Alcera, aqui em Santo André. Tenho a honra de estar fazendo uma parceria com o professor Silvio e a empresa BHH, onde ele faz as avaliações de nossos alunos e com os resultados tomamos decisões mais assertivas no nosso treinamento de cada aluno. Temos também um projeto para o mundo corporativo, onde incluímos atividade física para os colaboradores das empresas, né, onde os dois, tanto a empresa quanto o funcionário, que é menos médico, com a empresa menos falta, consequentemente, melhor qualidade de vida e longevidade. Esse é o nosso objetivo. Então é isso. Então eu gostaria de finalizar a minha fala, desculpa um pouquinho o atraso, e a ideia foi essa, trazer um pouco de ciência, trazer um pouco de possibilidades e a experiência que a gente tem para promover saúde. Beleza. Vamos lá, tem um tempo para debate aí. Obrigado, Silvio. Roberto. Obrigado, Silvio. Acho que se quiser comandar o debate, aí Não, eu a queria colocar uma discussão. coisa que é mais uma. Bom, primeiro, parabéns pelas apresentações, né? Dentro de uma área, mas a gente consegue fazer um grande link aqui. Mais uma situação do debate, gente, se vocês tiverem perguntas, porque a gente acabou colocando bastante coisa conceitual, eu vou colocar aqui umas 4 ou 5 frases, e vocês vão ver como que isso bagunça a vida da gente, tanto na medicina do esporte, como nos programas, quanto no médico do trabalho. Primeira. Uma vez falando uma palestra sobre atividade física, né, de promoção de saúde, um dos agentes falou para mim, falou, ó, a empresa que eu trabalho lá no Sul, né, que é uma sucursal dessa aqui, resolveu liberar quadra de futebol society como ação de promoção de saúde para os funcionários. Qual foi o problema? Toda semana caía um com o joelho estourado. Quer dizer, o gasto de saúde cresceu muito porque era uma cirurgia atrás da outra e o afastamento por uns 3, 4 meses, tá? Numa outra situação, o Silvio citou aí, teve um projeto de promoção de saúde grande em que a primeira coisa, aí, Roberto, era ombro, né? A situação era ombro, por carregar um material muito pesado num dos lados. E aí nós pegamos os dados que eles tinham internamente da empresa e nós descobrimos que o problema maior
que mais levavam os funcionários ao ortopedista, à procura médica, era problema de coluna, né? Por causa da alteração postural. E aí nós criamos um programa que fosse relacionado à coluna, sim, teve várias ações e tal, nem vou entrar em detalhe, mas também teve muita cirurgia de ombro, porque a lesão também vinha, só que a gente tinha um complexo de coisas. Tá? A outra situação, né, para não ficar só na parte ortopédica, uma vez pediram num grupo, e assim, numa empresa importante com auditoria interna e tal, pediram uma série de palestras, porque aquela população e eram todos assim, esses funcionários ou formadores eram engenheiros, né, uns caras uma patente muito alta que mexiam com material altamente assim complexo, e nos exames que eles faziam de periódico, descobriam que o risco cardíaco era muito alto para infarto, eles tinham altos problemas com colesterol, com triglicérides, com diabetes, com hipertensão e com também infarto, tá? E aí, fazendo a palestra sobre promoção de saúde e atividade física, ouvi de um deles, ó, hoje para andar em tal parque eu ando 300 metros e eu sinto dor no peito ao subir a escada de casa, né? E eu estava falando exatamente de caminhar, né? Ou seja, uma orientação minha de um modo geral, né? Sem exatamente esse diagnóstico, poderia fazer o cara, inclusive, a se motivar e talvez até infartar. Então, eu coloquei vários papéis para materializar um pouco, gente, de onde o papel entra, de onde as coisas entram. Estamos aqui, inclusive, com o médico do esporte, Dini, obrigado por você estar presente, que é, inclusive, ele é médico do esporte e advogado e cuida da parte jurídica, orientação legal de médicos do esporte. Então, como a gente acaba ficando numa linha muito tênue entre fazer boas ações, ter protocolos bem colocados, e se o desfecho não é bom, a gente pode ter situações também ruins, né? Então tá aí, podem jogar as perguntas aí, eu só quis citar um pouco, porque história tem um tanto, a gente ia virar a madrugada aqui falando. E obrigado mais uma vez. As patologias mais frequentes são coluna e ombro mesmo, Tá né? aí, tá vendo? Durante. Só Bom, queria lembrar uma coisa de 1970, muitos de vocês nem estavam nascidos ainda. Foi criado um supermercado, uma loja grande em Pinheiros, chamada Yalhan. Não sei se vocês lembram ou se têm conhecimento. Foi uma rede grande que ficou durante 10 anos no Brasil. E ela já fazia ginástica laboral naquela época. Ela vinha com uma mentalidade japonesa e trazia esse tipo de atividade para os funcionários no período da manhã. Era bem mais simples, é lógico, não tinha todo esse rigor de, de conhecimento científico, mas só para registrar isso. Ah, perguntas estão abertas aí para o pessoal. Se tiver alguma pergunta. Se permite um comentário, até, Pablo, assim, a gente está pensando nesse ponto que o pessoal faz perguntas, né? A gente fala de ambiente corporativo, né? O nosso consultório é um ambiente corporativo, né? O que a gente tem uma atividade comercial, né? Por que que eu comentei isso? Até puxando um pouco o que o Silvio falou. As pessoas que nos procuram, elas também já têm a informação, elas querem serviços agregados. Então, às vezes a gente pensa o ambiente corporativo são empresas de mais de 1.000 funcionários, mas a academia, os nossos consultórios, as atividades que a gente faz não deixa de ser um ambiente corporativo, né? Se alguém te oferece alguma coisa no consultório, você vai fazer a conta, falar, será que eu gastar com isso? Eu vou ter o meu retorno financeiro? Como que eu vou ter isso? Ah, um prontuário do seu consultório, mas qual é o ganho que eu tenho? Mas olha, se eu tiver um prontuário, eu tiver um processo, eu vou estar resguardado. Então, só para trazer esse conceito que, sim, a gente às vezes pensa que o ambiente corporativo é muito grande, mas a gente, dentro das nossas atividades comerciais, né, que não deixa, é uma atividade comercial, a gente ou faz um serviço ou entrega um produto, também no micro também é a mesma coisa, como o Silvio comentou. E até para fechar, aí acho que tem uma pergunta aqui, só fazer um comentário. A questão do SG muito, ele não é só
ele não é só de prateleira, tá? Então as empresas realmente levam isso em consideração, os aspectos de governança, de sustentabilidade, centrado na pessoa. Então, não já tem algum tempo que não é só. Realmente, isso está dentro do core das grandes empresas, né? Até porque os investidores decidem com empresas que têm boas práticas também. Tem uma pergunta aqui do Francisco Saulo. É, obrigado aí pela questão. Qual o limite de peso que um ser humano suporta? E quanto à disposição física, ela pode ser considerada genética? Obrigado aí pelas questões. Para mim, Ó, vamos lá, ué. Vai lá. me ajuda aí, Fernando, também. Os demais. Assim, ó, sabe aquela. Agora nostalgia total, hein? Acredite se quiser que tinha televisão. Então tinha aquelas coisas curiosas e o cara falava lá, acredite se quiser. Então acho que a base de dados seria aquilo lá. Porque falar do quanto ele suporta não é uma resposta que eu poderia falar exatamente, olha, X peso, porque depende de uma série de fatores, né? Eu colocaria o seguinte, que o peso corporal, dali para cima, já é um desafio muito grande para qualquer exercício, né? Então, imagina uma pessoa de 80 quilos que ela faça um trabalho para braço com 30. Isso já vai ser um trabalho já considerado de intenso para exaustivo. Então, eu colocaria essa referência do peso corporal para cima. Até porque tem uma outra coisa interessante. Quando a gente fala em força máxima, quando a pessoa está induzida a fazer uma força máxima, ela não tem a mesma força que a força de sobrevivência. Então, tem casos, por exemplo, outro dia eu vi isso na literatura, de necessidade de uma mãe tirar um carro de posse de um filho que estava sendo esmagado ali, não de uma forma bruta, né? Mas estava sendo apertado. Ela tirou o carro. Então, assim, tem vários fatores. Entre o emocional é um deles, para a gente ter uma ideia. Então, eu colocaria esse corte, o peso corporal para cima, que não é para qualquer um. Agora, da questão genética, vale uma outra observação, que ela é fato. Então, nós temos, por exemplo, atletas que têm uma capacidade de potência maior do que outros de resistência. Potência anaeróbica e potência aeróbica. Então, um Usain Bolt, ele nunca vai ser um bom jogador de futebol. Porque se ele foi o melhor do mundo, ele tem uma característica genética para isso. Pronto. Agora, vou aproveitar esse gancho de falar da genética, que ainda existe algumas condições que a pessoa fala assim, olha, eu sou sedentário, que meu pai também era. Eu sou obeso porque tal pessoa era. Só que isso é uma coisa que felizmente, ela vem perdendo um pouco de força. Claro que a genética influencia. Eu ia aqui colocar o Darwin em xeque-mate, né? Mas é muito mais uma forma passiva de dizer por que ela é assim do que mudar comportamento. Então, você pode ter um gene que vai ser manifestado para aquilo se ele for ativado. Então, se você tiver um hábito de vida saudável, ainda que você tenha esse gene, ele vai ficar na dele. Então, é legal falar isso de genética também, né? Que hoje a questão comportamental é muito diferente. Mas é isso, a genética é fato, não vou aqui desprezar ela, óbvio, mas o peso que suporta eu colocaria do corporal para cima como algo desafiador. Concordo totalmente assim. A gente pensar o outro lado da moeda, né? O baixo peso, né? E a influência. A gente tem hoje, né? Uma uma divulgação grande de medicamentos aí para controle de apetite. Então, assim, a questão do baixo peso também é preocupante, né? Não só do excesso, né? Do extremo baixo peso, aquilo que a gente fala que beira, né? Com baixíssimas taxas de gordura corporal, que isso tem impacto no metabolismo também, né? E aí eu não estou falando só mulheres e homens, assim, de qualquer vamos falar assim, gênero, mas também de baixa quantidade de força muscular. Então, eu também gosto dessa linha que suporta qualquer um, mas a questão de capacidade física, né? Individual baseado com o que a gente tem de desenvolvimento de oportunidade. Então, meu ponto, também a gente não esquecer do baixo peso, né? Tanto em crianças, né, por conta da influência e outras coisas, também em adultos, né? Tríade da mulher atleta, enfim, outras coisas que a gente ficaria horas aqui, né, se eu falo que é bem legal. E da questão de genótipo e fenótipo, com certeza, né, assim, o ambiente que a gente vive, né, eu gostei muito do que você colocou, assim, a influência de casa, né,
Antigamente, assim, os nossos pais, aí contando um pouco de história, né? Pô, meu pai faz atividade física, eu gosto de fazer, minha mãe, meus irmãos, meus tios. O ambiente, ele influenciava muito. Mas a gente tem um ambiente digital hoje, né? Porque quanto que os pais conseguem ficar exatamente com os filhos. Então, além, eu concordo contigo. E acrescento que o ambiente digital, né? Que os algoritmos de rede social é isso. Quanto mais você vê uma coisa, mais ela te traz a mesma coisa, né? Se você não ter um ponto de inflexão, se você não fizer uma curadoria, eu gostei muito do termo, vou pegar para mim, tá? Eu gostei do termo da curadoria, é uma coisa bem interessante. Se a Pode gente, usar. se a gente não trouxer, porque assim, não adianta você falar que as pessoas não vão ter informação, elas vão ter, mas de também ter uma função de modular isso, para que o ambiente virtual presencial ajude a você desenvolver sua melhor parte genética, que é respeitando Darwin, né? Não dá para contestar lá, tudo certo. Só para concluir, só para complementar, desculpa. De qualquer jeito, essa questão, limite de peso, tudo tem um referencial. Se a gente ficar muito preso ao número, eu tenho um número que eu preciso seguir, a gente corre um risco de errar, né? Então, por exemplos, né? Meu sonho é fazer uma maratona, mas é uma pessoa de 1,80 m com 90 e poucos quilos, que corre bem 10 quilômetros, mas resolve esticar porque foi estimulado a isso. Então, se a gente for pensar bem do ponto de vista biomecânico, o choque do joelho, o choque dos membros inferiores, e repetindo 2, 3 horas de treino, é um efeito muito pior do que alguém que tenha a mesma idade, um peso 30 quilos a menos e que está acostumado a correr à distância. Então, só para a gente fazer um paralelo, que tudo isso precisa ser avaliado, né? Então, aptidão e aquilo que a pessoa pode ou não fazer, né? E da questão genética foi o que vocês falaram mesmo, né? E obrigado aí pelas colocações. E um ponto nisso, Pablo, que é interessante, que a gente tem feito, até por questão de desenvolvimento, né? O Silvio comentou a questão de saúde mental, a gente acaba se capacitando um pouco mais, até nas consultas, entrando um pouco mais, mas por que que você quer correr maratona? Da onde veio isso, né? Da onde veio o seu porquê, o seu objetivo, né? Então, também, a gente também, como profissionais de saúde, a gente consegue trabalhar e dar uma boa orientação, né? A gente, às vezes, a gente é também aquele que fala não, né? E a gente também está aqui para isso. Fala, olha, o seu risco. Ah, eu quero correr porque eu tenho um amigo de 1,60 m que pesa 65 quilos e ele tem aptidão para isso. Então, também ver o ser humano como um todo, né? Da onde vem os outros estímulos, né? E da onde ele bebe da informação. Uma coisa aí, uma dúvida, né? E de qualquer jeito, uma discussão. Grupo de corrida, né? Então, às vezes ele nasce de dentro da empresa, né? É um grande motivador, porque faz realmente perder peso, faz o pessoal se motivar e faz essa pessoa desafiar, ou esse grupo se desafiar, né? Só que ele tem várias implicações. Uma delas é a diferença entre cada um dos que participa do grupo, né? Os objetivos de cada um e os riscos que essa pessoa pode ter, uma vez que ele vai ser analisado, vai ser visto, mas também pela própria motivação, às vezes acaba passando por cima de tudo isso. Como é que é a tua visão, Fernando, que você fica naquele ponto de que você está na parte da medicina do trabalho, você é um médico do esporte, e de repente você vê com esse universo de coisas, com pessoas muito diferentes, não vão, dificilmente você vai ter infartos, mas pode acontecer de repente, porque uma avaliação foi feita pela metade. Como é que é administrar tudo isso, não só mentalmente, mas administrar isso tudo com números? Foi interessante você falou da questão da quadra de society, né? E esse tema de questão de grupo de corrida é um tema que eu debato muito. Por quê? A gente precisa fazer análise de risco, né? Claro, assim, vou falar em termos gerais. Toda atividade que você proporciona ou desempenha para o seu funcionário, se você tem uma lesão, ele pode incorrer uma doença relacionada ao trabalho, mesmo que não seja o objetivo da sua profissão. Eu trabalho nessa linha de posição. Não. Quando você oferece, e aí tem uma discussão jurídica,
mas você tem que observar que existe um risco de as pessoas, de você estar querendo fazer uma boa intenção e as pessoas se lesionarem, que eu achei fantástica a ideia que você falou da corda de seu site, quase desmaiei aqui. Eu também no dia, viu? Eu também no dia. É Tá complexo, louco. é complexo. Mas eu acho que assim, os grupos de corrida, eles devem ser implementados para empresas que têm um grau de maturidade de gestão, então, que já fizeram um trabalho prévio, né? Assim, são pessoas mapeadas ou de um programa de medicina do esporte ou de atenção primária. O que a gente usa isso como, aí eu concordo assim, de fazer uma avaliação para você quer participar, mas existem critérios de elegibilidade baseado no seu objetivo, com consultorias com um nível bom, né, que tenha, que exerça essas outras atividades. Então, respondendo a sua pergunta, análise de risco, mas precisa avaliar a maturidade, o risco ocupacional. Eu sou a favor? Sou, mas desde que assim, sejam feito por consultorias que realmente saibam individualizar, que não seja de massa, como o senhor falou, olha, agora vocês aqui, ó, a gente vai gerar uma meta, não individualizar a questão, né? Assim, virar um negócio de massa, e aí assim, cara, aí você tá, aí é na sorte, não aconteceu um problema, é na sorte. Então acho que é mais ou menos essa minha, não sei se eu respondi, mas mais ou menos essa minha visão. Respondeu Posso fazer um sim. comentário, Paulo? É Vai lá. exatamente para você que é o executor do programa. Vai lá. Beleza. Então, legal, doutor Fernando, porque isso que é o legal da equipe multi, né? E eu, como sempre valorizei muito isso, eu fico muito entusiasmado quando eu entro nesse terreno. Cara, o outro lado, Fernando, dos demais, que a empresa ela coloca assim: vamos agora promover saúde para os funcionários. Grupo de corrida, né? Essa é a chave. Todo mundo vai correr, vai pagar a inscrição e pronto. Quando eu vejo isso, a primeira impressão que eu tenho, impressão de certeza, é que assim, quando fala em corrida, já exclui o que não corre. Então, aquele colaborador fala: isso aqui não é para mim, né? Porque não tem um negócio para mim. Esse é o primeiro. E aí, o Uhum, cara que vai para a corrida, ele pensa ali na sair correndo. Eu costumo dizer que perguntar para um aluno que vai numa academia o que ele quer, o que ele faz e o que ele gosta, é correto, mas isso é muito pouco. Se entrar uma pessoa na academia e falar assim, ela fala, eu quero emagrecer. Tá, então você gosta de exercício aeróbico, né? Sim. O que você já fez? Eu já andei. Tá bom, vamos lá, vem aqui para o equipamento e faça isso aqui. Eu costumo falar que eu não tenho uma pergunta para um aluno, eu tenho uma entrevista com ele. Eu pego isso, eu pego uma anamnese, eu crio um prontuário, boto no histórico dele. Então, essa condição não é burocratizar, é separar esse cara que vai para a corrida, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Primeira coisa é clínica. Né? Se vem alguma regulação clínica ou uma limitação, não pode fazer nada disso daí. A segunda, o que pode e o que não pode. E a partir daí que você comentou, doutor Pablo, que é a customização. Prática, fácil que ele possa fazer. Porque senão ele vai para a corrida e, no mínimo, é um cansaço excessivo. Que aí ele cai naquela condição assim: olha, dor tá bom porque faz parte. Corrida dói. Sim, ela até tem uma parte fisiológica que causa dor, mas ela não pode ser uma rotina. exato. Então é isso que eu queria destacar. O cara que vai para isso, ele fica isolado porque para corrida ele não pode, e o cara que vai quer sair correndo. E por último, é assim: se eu tenho um caso especial, eu volto para o médico e pergunto para ele: cara, tem uma coisa aqui, ó, o que é legal fazer? Você acha que é legal uma isometria primeiro? Ou deixa o cara na caminhada? Isso enriquece e diminui risco. E você diminui risco com uma visão multidisciplinar também, né? Como você comentou, né? Então, assim, você tem o paciente centrado e você tem todos os aspectos, né? Por isso que os atendimentos multidisciplinares, as empresas têm trabalhado com isso também. Eu não tenho dado para te falar, mas os atendimentos multidisciplinares, na mesma, né? Também o Pablo comentou de exemplos. Eu tive alguns exemplos de programas de que a pessoa é centrada, ela consegue estar a visão do educador físico, do médico, do físio ao mesmo tempo. Então, quando você agrega mais valor técnico, você diminui o risco, né? Então, concordo totalmente com o que você falou. E só um detalhe, pessoal, rapidamente, doutor, só fazendo o lado contrário. Quando ele volta para vocês, aí eu faço o caminho contrário. Pega no relatório, enxuto, falo, tá, leva o teu médico lá, cara. Porque vocês, quando pegam essa informação, vocês já tiram uma dúvida. Será que fez besteira? Então tem aqui, eu já sei que esse educador físico está fazendo. Putz, isso aqui é legal, isso aqui eu vou conversar com ele, talvez possa mudar. Então é a ida e vinda. Eu cobro isso dos Ah, meus alunos também. Você tem que fazer uma mão dupla. Isso funciona bem legal mesmo. Tem uma experiência muito boa.
aqui o próprio Francisco que colocou. Eu vou só comentar isso aqui, Francisco, porque é o que está dentro do nosso tema, né? A quiropraxia pode ser vista como aliada em tratamentos ortopédicos. Aí eu já estendo usá-lo dentro de programas de promoção de saúde. Já viram isso? Eu já vi algumas outras situações diferentes, mas a quiropraxia tem um lado interessante e até pela questão dor e é como se fosse colocar no lugar. Vocês já viram isso? Ou já chegaram a ver essa discussão ou o estudo para isso? Ó, aqui eu vou comentar assim, o que é muito comum difundido é a massoterapia. Isso Certo. sim, isso sim está muito consolidado. O benefício ele serve de porta de entrada nas empresas. Eu tenho bastante experiência em programa de colocar isso, porque ele é porta de entrada para queixas, né? Ele é uma porta de entrada. Da quiropraxia eu não tenho experiência em empresa, né? Não tenho essa visão, mas de maço sim. E tem um retorno muito bom com porta de entrada. Às vezes são pessoas que, por incrível que pareça, ainda tem receio de ir em consulta. E a massoterapia não deixa de ser uma forma de ter uma experiência. Estou dizendo, o que eu digo consulta é o seguinte: quando você monta um on-site clínico, um serviço de saúde dentro da empresa, a massoterapia as pessoas aceitam bem. Falam assim, não quero ir lá, mas eu vou na masso. E aí você acaba trazendo, né? Você traz o primeiro. Na verdade, até sem me estender muito, eu comentou a questão da ginástica laboral, ela tem essa função de ser porta de entrada para a captação. Quando não é só feito, quando o educador Sim. físico também fala assim, gente, tá todo mundo bem? Olhar, o educador físico tem essa capacidade de olhar e falar assim, acabou, fala assim, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, não só a implementação do exercício. Então, da minha experiência, a gente usa isso muito como screening, né? Para aproximar o educador físico, porque assim, olha a oportunidade que a fábrica tem de ter um educador físico com ele lá, fazendo alguma. Olha assim, a gente sempre fala assim, gente, olha o que vocês têm à disposição. Você tem um profissional aqui à sua disposição e também trazer. Eu acho que a minha resposta seria essa. Que eu não tenho experiência, mas com massoterapia está muito bem difundido. Vamos lá. Aqui tem uma outra questão, ó, Vinícius Menezes, obrigado pela participação. Já ouvi um debate dizendo que a quiropraxia é uma pseudociência de medicina alternativa. Bom, a gente entrar muito nesses conceitos que é um pouco difícil, né? É, Prefiro dizer que, assim, tudo que você puder ter base e tiver evidência é melhor para o nosso trabalho, até porque isso vai. Nós temos situações legais, inclusive, né? Exato. Eu tive uma vez no aquele congresso da BQV, e até foi um colega de Brasília falando que chegaram a colocar, inclusive, consulta de tarô como programa de promoção. Por quê? Porque os funcionários pediam, né? E eu não estou colocando nem contra nem a favor, quer dizer, houve assim uma tendência, uma motivação para. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e é esse que é o desafio, né? Essa é uma das razões até da reunião, obrigado por ter colocado isso. Que a gente fica numa dificuldade de o que é bom, o que eu posso palpar e tem evidência, e o que eu vou conseguir um desfecho realmente, e o que eu não vou prejudicar. Esse é um problema, assim, ou pelo menos é o grande desafio, e que não é pequeno, né? Então, porque uma ação errada com alguma dessas práticas, além do custo muito alto o custo hospitalar, custo de tratamento, pode inclusive retornar como processo com empresa, outras coisas que assim, tudo que você não queria para um desfecho de um programa de promoção e de gestão de saúde. Exato. É por isso que a academia, né? Eu chamo de academia assim tudo que a gente tem de informação científica de base de medicina baseada em evidência. Eles têm que basear os programas e projetos porque ele dá essa força, entre aspas, jurídica também, jurídico-processual também para as questões de uma eventual. Então, cada vez mais assim a gente, como o Silvio colocou, trouxe os artigos assim trazer, assim, os programas são baseados em realmente em estudo, isso aqui tem eficácia, foi analisado e tudo mais. Isso dá confiança, né, mas também dá segurança jurídica, que assim, o ambiente corporativo ele é regulamentado o tempo inteiro, então você também precisa saber trabalhar com isso e você está muito próximo dessas questões que você falou, né, Pablo,
de risco-benefício, né? Não é nem de custo, é de risco-benefício também. Às vezes é melhor não fazer nada, se você não tem, não tem a certeza e o ambiente. Nada, entenda o que eu quis dizer, né? É melhor você optar por programas, talvez, de promoção, talvez não de programas que você vai fazer intervenção. Então, só para contribuir. Beleza. Gente, ó, estamos esticando aqui a hora, vou estar 20h44. Acho que nós vamos encerrando aqui os nossos trabalhos, apesar de que a discussão é sempre muito grande, a gente tem tem muitos cases para citar, muita coisa para citar, né? Então nós vamos dar uma terminada aqui. Eu queria agradecer a presença, Fernando, prazer muito grande ouvir você falar. Essa aula conceito foi sensacional, né? Dá vontade de pegar e falar, bom, vamos lá de novo, né? Silvio, sensacional também, porque além de você trouxe o que a gente estava falando do ecossistema, de trazer a literatura para dentro e o case prático daquilo que você atua, né? Então, e fora o tempo todo que a gente já trabalhou juntos, né? E queria agradecer a presença de todos vocês. Aí deixo as palavras aqui as palavras de vocês para a gente poder finalizar. Silvio, Bom, vamos lá. Claro, agradecer a oportunidade, mais uma vez, a confiança de vocês. Eu comentei na minha palestra que eu hoje me vejo, às vezes, em alguma posição de transformar as pessoas para que elas sejam melhores profissionalmente. E oportunidades como essa que vocês trazem são fundamentais, né? Porque acaba atingindo pessoas que precisam ouvir, refletir e usar isso como forma de escolha na vida, né? Que será que isso aqui é legal, isso aqui não é? Eu até comento, sem querer me estender muito, que hoje, como professor, como educador, né? Eu sempre gosto de falar que acima de doutor, eu sou educador. É fazer comportamento mesmo, as pessoas refletirem no que ela está aprendendo. E isso é muito legal. Então, muito obrigado, Roberto, doutor Pablo, doutor Fernando, muito obrigado pelos ensinamentos aí, por compartilhar as suas informações aí junto comigo. E é isso. Eu agradeço. Eu que agradeço, gente. Obrigado, Silvio. Super bom. A gente não combinou, né? Mas acabou conectando. Pablo, Roberto, obrigado pelo tempo. Assim, acho que com mensagem final, e aí é um pouco do meu propósito, né? Acho que a gente tem que transcender o nosso propósito que a gente acredita como profissionais de saúde, a capacidade e o impacto que a gente tem. Quando a gente parte para trabalhar de forma de gestão coletiva, a gente tem o potencial que a gente tem no consultório de atender um limite de pessoas pela nossa capacidade para poder levar o propósito do cuidado para muitas pessoas. Então, essa é uma grande responsabilidade, né? Quando você trabalha com empresas de 5, 10 mil, 20 funcionários, você consegue amplificar e trazer o nosso propósito, o nosso juramento, que a gente se dedica para isso. Você consegue ter esse poder, no melhor sentido da palavra, para exemplificar. Então, obrigado do espaço. Eu acho que eu tenho trabalho para desmistificar um pouco do que é o ambiente corporativo, que eu falei, o consultório é um ambiente corporativo, gente. Assim, você tem que lidar com todas as questões, mas para a gente poder também criar novas oportunidades. Então, de novo, obrigado. Sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, obrigado. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Fernando e Chico, pela participação, compartilhar todo esse conhecimento aí de vocês. Acho que foi excelente. só colocando a última frase aqui, Roberto. Obrigado a vocês pelo ano aí, porque tivemos aí um ano longo. Hoje é a última reunião do ano. Voltamos em março, com muita novidade boa, né? Obrigado aí pela parceria. Espero que vocês estejam aí com a gente. E aí nós vamos depois divulgando. Obrigado também a Denise e a Adriana que nos acompanharam, ao Hospital 9 de Julho que nos apoia aí há 15 anos, tá? E obrigado aí, Roberto, também pela coordenação e junto, agora a gente mantendo aqui uma unidade grande e a gente vai ter bastante coisas aí para o próximo ano, né? Eu fico realmente muito feliz de ter vocês aí com a gente. Boa noite. Tchau. Gente, Então, obrigado. boa Tchau, noite para vocês. tchau. Tchau. Tchau.